Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 8, Sinais e Sistemas, período 2020.3. O assunto é a transformada de Fourier. Esses são os pontos que vamos discutir hoje. Leituras recomendadas, capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo relativamente curto, então dá para você já acompanhar todo o capítulo 4, embora que vamos ver propriedades e transformadas de sinais especiais nas próximas aulas. Aqui temos alguns exercícios para vocês testarem seus conhecimentos. Recomendo que façam antes alguns exercícios mais básicos antes. Ok, pessoal? Bom, vamos para a aula. Então, estamos aqui e a primeira parte dessa aula é mostrar o desenvolvimento da transformada de Fourier. Existem basicamente duas formas de mostrar as equações da transformada de Fourier. A primeira delas é aquela apresentada no livro do Oppenheim, em que é feito a análise da série de Fourier, avaliando uma situação em que o período tende a um valor infinito. Eu sugiro que vocês acompanhem, tentem entender aquelas passagens. Não acho que vai ter dificuldade de entender. A ideia que eu vou apresentar aqui ela é mais baseada no princípio da ortogonalidade entre exponenciais complexos, considerando agora sinais sem nenhuma condição, ou seja, o sinal agora ele não precisa ser periódico, por exemplo, ou estar limitado dentro de uma região. Vamos considerar agora que sinais simplesmente estão variando entre menos infinito a infinito. Na matemática, isso é conhecido como espaço de Hilbert. Então vamos considerar esse espaço vetorial. Mas antes, vamos lembrar a ideia inicial, de que qual a razão de desenvolver uma decomposição do sinal em exponenciais complexas. Bom, a primeira situação é que se você aplica um exponencial complexo em um sistema que é linear e invariante no tempo, a saída é a mesma exponencial complexa. Isso a gente já demonstrou e já debatemos muito sobre isso. Além disso, a saída vai estar multiplicada por um fator que nós denominamos como resposta em frequência do sistema. E ela foi definida inicialmente dessa forma aqui. Note que aqui eu já estou substituindo ômega 0 por ômega. Né? Então, para qualquer que seja o ômega, esse resultado aqui é válido. Note então que, observando esse resultado aqui em nenhum momento, imagine que você pegue só esse resultado aqui. Aqui em nenhum momento nós fazemos a menção de que h de t é uma resposta a impulso e pertence a algum sistema leito. H de t nesse ponto aqui pode ser qualquer sinal. Então esse resultado aqui, considerando a operação de convolução, isso é válido para qualquer sinal. Claro, desde que ele tenha uma transformada de Fourier. Então, o que vamos considerar, o que vamos começar a fazer é dizer que isso aqui é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Então vamos generalizar esse resultado para qualquer sinal. Aqui só estou generalizando. Se eu fizer exponencial complexo, um exponencial complexo na frequência ômega, convoluir com um sinal qualquer x de t, o resultado vai ser a própria exponencial complexa multiplicado por um fator, por um número complexo, normalmente. E esse número complexo
ele depende apenas da frequência. Isso aqui nós vamos chamar de transformada de Fourier do nosso x de t. Bom, então, claro, vamos considerar nosso espaço vetorial dos sinais complexos. Vamos considerar que nossos sinais eles podem ser tanto reais como complexos. Podemos, nesse espaço vetorial, né, a gente já inclusive falou um pouco sobre ele, nós podemos definir um produto escalar. Nesse espaço vetorial, vou definir o produto escalar como agora não existe nenhuma restrição para os sinais. Inclusive, você pode ter sinais que vão de menos infinito a infinito. Vamos simplesmente definir esse produto escalar como sendo, né, x de t, y de t, vai ser simplesmente a integral de menos infinito a infinito, o x de t multiplicado com o conjugado do y de t dt. Tá? Note duas coisas básicas. Primeiro, que x de j ômega basicamente é você fazer produto escalar entre o seu x de t com a exponencial complexa na frequência ômega. Um outro resultado interessante que não está escrito aqui, tá? Vou escrever aqui agora, é que se você pegar x de t com x de t, o resultado disso vai dar a energia do x de t. Tá? Ou seja, vai dar a integral de menos infinito no módulo quadrado de x de t. Tá? Se você substituir aqui o y por x. Bom, uma vez que não existe nenhuma restrição para essa frequência aqui, ômega, a pergunta que se faz é: existe uma decomposição para o meu x como uma integral de exponenciais complexas? Assumindo que não há restrição para ômega, vamos assumir, né, que, claro, se a gente pegar a ideia da série de Fourier, as exponenciais elas só podem, né, para ela pertencer ao espaço vetorial de sinais de período t, existe uma restrição para as frequências. Mas aqui não há nenhuma restrição. Né? Então, a princípio, o que era antes, na série de Fourier, um somatório, passa agora a ser uma integral, uma combinação linear, né, de exponencial complexa. Né? Passa a ser uma combinação linear infinitesimal de exponenciais complexas. A pergunta é: se isso aqui existe, né, se essa decomposição existe, primeiro, quem é f de ômega, né, que está aqui dentro? E segundo, seria por acaso as exponenciais complexas ortogonais nesse espaço vetorial aqui? Vamos começar tentando responder aquela segunda pergunta. Quanto é que vale o produto escalar entre duas exponenciais complexas, de frequências diferentes? Será que é ortogonal? Bom, para resolver isso, temos que calcular, né, colocando na fórmula do produto escalar que definimos, tem que resolver essa integral aqui de menos infinito a infinito. Como é que resolve essa integral aqui? Se tentar resolver, você não chega a um resultado, né, simples. Tá? Vamos ver. Uma coisa bem simples que a gente pode ver é que se o ômega for igual ao W, essa equação aqui, você fica com elevado a j0, isso aqui dá 1. Então fica integral dt de menos infinito a infinito. Esse resultado tende para infinito. Bom, aí a gente já tem um probleminha. Está divergindo quando o ômega é igual ao W. Mas pior ainda, se o ômega for diferente do W, o que é que acontece?
também, né, fica difícil, né, de resolver. Você consegue integrar aqui, né, mas com valores infinitos fica difícil realmente avaliar. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos definir uma função intermediária para tentar avaliar essa integral aqui de menos infinito a infinito. Vamos chamar essa função de GB de t. Ela depende do b, e essa GB de t ela é a integral de menos b a b, de e elevado a j tx dx. Okay? Comparando com essa função aqui, tá? Eu estou trocando esse termo aqui do meio pelo t, né? E aqui eu estou integrando a variável x. Resolvendo a integral, o resultado é esse. Eu vou avaliar isso de menos b até b. A gente, inclusive, já fez essa integral. Vai aparecer elevado a menos jtb menos... quer dizer, vai aparecer elevado a jtb menos e elevado a menos jtb. Né? Essa subtração de exponenciais vai dar exatamente 2j seno de bt. Cortando o j com j, você vai ter esse sinal, né, essa representação aqui, para essa integral aqui. Bom, agora note que se você fizer o b tender para infinito, né, isso aqui vai tender para o resultado, né, dessa exponencial aqui, dessa integral, né, considerando que o t é igual a menos w menos ômega sobre ômega menos w. Então, né, nós podemos dizer exatamente isso aí. Né, que o produto escalar entre uma exponencial complexa de frequência 1 com outra de frequência w é o limite quando b tende para infinito, né, daquela nossa função que a gente definiu, gb de ômega menos w. Bom, aqui vamos dar uma olhada nessa função aqui, tá? Vamos desenhar isso para alguns valores de b. Tá? Primeiramente, olhando para cá, o que acontece quando o tempo, né, esse t aqui, tende para zero. Né? Sendo de bt, quando t tende para zero, é aproximadamente bt, cancela t com t, isso aqui vai dar 2b. Né? Se você fizer o limite, né? O limite trigonométrico fundamental. Então temos aqui que esse máximo aqui, né, nós dizemos que é o ponto máximo, né, porque essa função aqui está limitada e t vai sempre, né, aumentando. Então isso vai sempre aumentando, esse resultado aqui de cima vai sempre diminuindo. Então isso aqui no máximo vai até 2b, o pico estaria no t igual a zero. Né? Note que quando o seno passar a ser π, ele volta para ser zero, né, ou menos π. Então isso significa que quando t for π sobre b, né, a gente vai ter um zero nessa função. O mesmo vai acontecer no menos π sobre b. Ele vai ficar oscilando. Né? Note o seguinte: quanto mais a gente aumenta o b, mais a gente vai comprimindo esse nosso sinal GB de t. Vai comprimindo, e mais a amplitude dele vai aumentando. A gente vai comprimindo, deixando ele cada vez menor. Né? Isso aqui vai aumentando. Tá? Isso quando a gente aumenta o valor de b. Okay? Aumentando b, ela vai comprimindo e vai aumentando. Isso é bem parecido com a função que a gente já estudou. Né? Mas além disso, um resultado interessante é que se você integrar essa função GB de t, fazer aqui a integral, esse aqui é 2 vezes. Né? Aqui vamos fazer uma mudança de variável, vou integrar ela de menos infinito a infinito. Tá? Fazer uma mudança de variável aqui, x igual a bt, dx igual a bt, substituindo dt e o x aqui, a gente obtém
que essa integral é igual a 2 vezes seno de x sobre x, de menos infinito a infinito dx. Essa integral aqui é uma integral conhecida, chamada integral de Dirichlet. O resultado dela dá π, tá? Você tem como demonstrar ela utilizando a transformada de Fourier, mas aqui existe uma demonstração para essa integral sem utilizar, né, a transformada de Fourier. Né? Então, convido vocês a tentarem resolver o desafio de resolver essa integral, tá? Sem utilizar a transformada de Fourier. Eu vou deixar aqui o problema para vocês de forma mais simples. Né? A integral de menos infinito a infinito dá π, mas se você for calcular a integral de 0 até π, de 0 até infinito, do seno de x sobre x dx, tá? Quero que vocês demonstrem que isso aqui é igual a π sobre 2. Tá? A demonstração não é simples, tá? Mas ela também não é tão complicada como uma integral de Fresnel. Bom, quem apresentar isso aqui no mural de forma a mais simples possível, primeiro, tá? Como é que resolve essa integral? Ela é complicada, mas eu acho que não deve dar mais de uma página, talvez 2 páginas no máximo, se você for bem detalhista. Mas fica aí o desafio para vocês. Bom, então, né, uma vez que você resolve essa integral de Dirichlet, a área da função GB de t ela dá sempre 2π, independente do valor de b. Então, se b tende para infinito e comprime essa forma de onda aqui para ficar centralizada no zero, né, e a altura dela vai subindo para o infinito, né, mesmo você fazendo isso, a área continua sendo a mesma, 2π. Tá? Eu vou mostrar como é que fica o aspecto dessa função aqui. Ok, pessoal, então estamos aqui no Scilab. Basicamente o que eu fiz? Defini um t que vai de menos 10 a 10 com décimos pontos. E aqui eu estou construindo aquela função, uma com b igual a 1, uma com b igual a 4, uma com b igual a 10 e uma com b igual a 100. Claro que 100 está bem distante ainda de infinito, mas só para a gente ter uma ideia do que, vai acontecer. Estou plotando as 3 funções, quer dizer, as 4, todas juntas no mesmo gráfico. Para plotar ela, estou usando a função sinc. Eu vou apresentar ainda hoje essa função sinc e o que significa ela, tá? Mas vocês podem ir dando já uma estudada para ver o que ela faz no help do Scilab. Bom, vamos rodar aqui. Então olha só, aqui é com b igual a 1. Tem essa curva aqui, tá vendo, bem grande. Com b igual a 4 ela já fica um pouquinho maior. Né? Essa primeira está bem larga, né? E vai até 2. Com b igual a 4 ela já passa aqui do 5. Né? Oscila aqui em torno do 0. Com b igual a 10 ela já vai aqui para 20 aqui, né? Começa a oscilar. E com b igual a 100 ela já vai para o 200. Observando esse último resultado aqui, dá para ter uma ideia intuitiva de que quando b tende para infinito, essa função aqui ela vai tender a um impulso de Dirac, né? Um impulso unitário, sendo que a área desse impulso vai ser 2π. Então o que é que nós podemos escrever? Nós podemos então escrever intuitivamente
Claro que aqui é uma demonstração apenas meio que informal, mas nós podemos escrever intuitivamente que o GB de t, quando b vai para infinito, isso vai para 2π delta de t, que é um impulso unitário. Então nós podemos escrever que, né, agora com esse resultado aqui, né, utilizando o resultado também da página anterior, nós podemos dizer que existe uma ortogonalidade entre exponenciais complexas de frequências diferentes, né, e que o produto escalar entre elas vai dar 2π delta de ômega, né, menos w, que é a diferença entre as frequências. Então agora vamos tentar responder a primeira pergunta, né? Quem seria então, né, se nós podemos representar o x de t como uma combinação linear infinitesimal de exponenciais complexas, então quem é essa função aqui que eu vou usar para gerar a minha combinação linear infinitesimal, né? A minha integral de exponenciais? Quem é essa função? Bom, para tentar descobrir quem é f, basicamente o que eu vou fazer é, a partir dessa fórmula aqui, né, se x de t é dado por isso, eu vou calcular quem é o produto escalar entre x de t e e elevado a jwt. Fazendo isso, nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa que x de jw, a gente mostrou isso anteriormente. E, utilizando essa decomposição aqui, né, utilizando também a bilinearidade do produto escalar, né, esse resultado é igual a integral de menos infinito de f de ômega, produto escalar entre elevado a j ômega t, elevado a jwt, tudo isso aqui de ômega. Agora vamos utilizar esse resultado que a gente já conseguiu visualizar, no qual esse produto escalar vai dar 2π delta de ômega menos w. Vamos colocar aqui. Ocorre que esse delta de ômega menos w multiplicado por f de ômega é a mesma coisa que ele multiplicado por f de w, né, uma das propriedades da multiplicação com impulso, a gente já sabia disso. Esse f de w sai da integral, 2π também sai da integral, vamos ter a integral de menos infinito a infinito do impulso, e nós sabemos que o impulso tem área 1, o resultado vai dar simplesmente 2π f de w. Igualando isso aqui com x de j ômega, a gente pode dizer, né, já que o nosso f de ômega é o x de... Né, aqui já troquei o w por ômega, tá? Né, não importa muito. Então a nossa função que a gente vai combinar linearmente para produzir, né, uma integral de exponenciais complexas vai ser a transformada de Fourier dividida por 2π. Então com isso temos essa transformada aqui que é conhecida como uma equação de síntese, que é a transformada inversa de Fourier. E combinada com a primeira equação, com a definição da transformada, temos a equação de análise, e são as duas equações que definem a transformada de Fourier. Então, demonstramos essas equações, né, partindo do princípio da ortogonalidade, claro que mostrando tudo aqui de uma maneira bem informal. Tá? Então essas são as equações de análise e síntese. Vamos falar um pouco também da convergência dessa transformada de Fourier. Assim como a série de Fourier, temos aqui as três condições para que você possa utilizar, né, a transformada de Fourier sem ter nenhuma surpresa aí. Né? E as condições são basicamente as mesmas da série de Fourier, também conhecido como condições de Dirichlet, lembrando que a mais importante é essa primeira aqui.
tá? Que é que o sinal x de t ele tem que ser absolutamente integrável. Nota aqui uma coisa interessante. Qual é a condição para que um sistema linear invariante no tempo ele seja estável? A condição é que o sinal h de t seja, o h de t, que é a resposta ao impulso, o h de t seja absolutamente integrável. É a mesma condição. A resposta ao impulso dele já admite uma das propriedades, né, uma das condições para que você tenha uma transformada de Fourier. Então isso é um resultado bem interessante. As duas outras condições, né, tem que existir um número finito de máximos e mínimos dentro de qualquer intervalo finito. E a terceira condição é basicamente a mesma coisa, sendo que para descontinuidades. Satisfazendo essas três condições, é garantido que o sinal vai ter transformada de Fourier e ele converge, né, a representação em exponenciais complexas, ela vai convergir para o sinal. Nesse ponto, vou apresentar alguns exemplos de problemas utilizando a transformada de Fourier. Vamos supor que vamos calcular a transformada de Fourier, queremos calcular a transformada de Fourier de uma exponencial elevada a menos zt ou de t. Vou considerar que esse z pode ser uma variável complexa qualquer. Então vamos obter x de j⍵, que é a transformada de Fourier desse sinal. Então vamos para a solução. Vou integrar de menos infinito a infinito. Vou substituir o meu x por esse valor aqui. Como o x de t está multiplicando com o de t, né, para valores de t negativo, x vale zero. Então mudo o limite da minha integral, vai de 0 a infinito. E aí eu vou colocar apenas o e elevado a menos et. E vou ter aqui uma integral de 0 até infinito. Continuando, vou juntar aqui, colocar o t em evidência. Eu vou ficar com e elevado a menos z mais j⍵ vezes t, dt. Essa é a integral de um exponencial simples. Né? A primitiva vai dar esse valor aqui, então vou ter que, né, computar esse termo aqui quando t tender para infinito e quando t tender para zero. Quando t tender para zero é bem simples, isso aqui vai dar 1, né, elevado a 0 vai dar 1. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando t vai para infinito. Então vamos lá. Vamos supor que esse número z aqui, complexo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Vamos chamar a parte real dele de sigma e a parte imaginária de ômegazão, como está aqui. Então, quando você calcula essa exponencial, né, e elevado a menos z mais j⍵, quando eu separo a parte, o módulo, né, essa parte aqui real da exponencial, ele fica como sendo um módulo, e aqui é basicamente a fase do nosso número complexo. Note que agora, quando t vai para infinito, se esse ômega aqui, que é a parte real do nosso número complexo z, se esse ômega ele for maior do que zero, o que é que eu vou ter? Quando t tender para infinito, mais infinito, essa exponencial aqui vai tender para zero. Né? Já que esse elevado a j⍵ é limitado, tem módulo 1. Né? Então isso aqui, esse módulo aqui, né? Essa parte absoluta aqui, né? Vai para zero. Né? Então vai ter um número zero aqui. Note que em outras situações nós não podemos garantir a convergência dessa exponencial. Então, nessa situação aqui, em que o sigma é maior que zero, meu j⍵, né, vai ser, quando a variável de menos dá zero, menos, quando a variável de zero vai dar esse aqui. Né, e, portanto, vai dar 1 mais j⍵ mais z. Né? Então, isso acontece se a parte real do z for maior do que zero. Nós podemos escrever isso aqui. Então, nós temos um par
transformada de Fourier. E elevado a menos ET de t vai em 1 sobre J ômega mais E. Independente de quem seja esse número complexo, desde que a parte real desse número complexo seja maior do que zero. Vamos ver um outro problema. Calcular a resposta ao impulso de um sistema LIT que corresponde ao filtro passa-baixa ideal dado por aqui. É um filtro, né, com largura 2W. Né? Normalmente a gente diz que a banda dele na frequência, a frequência de corte em radianos por segundo é W. Esse seria um filtro passa-baixa ideal. E nós podemos também escrever ele como sendo o de ômega mais W menos o de ômega menos W. É uma maneira de escrever essa expressão aqui, que é um pouquinho maior. Vamos para a solução. Basicamente, vou aplicar a transformada inversa, porque a resposta ao impulso, né, se eu calcular a transformada de Fourier dela, isso me dá a resposta em frequência. Então, se eu tenho uma resposta em frequência, para obter a resposta em impulso, eu calculo a transformada inversa de Fourier. Então, vou aplicar aqui a transformada inversa de Fourier, agora substituindo H de ômega, que vai valer 1 para os valores de ômega entre menos W a W. Né? Esse resultado se reduz a isso. Essa integral é fácil de calcular. Vai dar elevado a J ômega T sobre JT, isso variando de menos W até W. Substituindo os valores aqui de ômega, né, por W, né, já que a nossa integral é em ômega, vamos ter, né, esse exponencial complexo menos essa outra aqui. Esse resultado aqui de cima, ele vale 2J seno de WT. Né? Cortando aqui o 2 com 2, J com J, temos seno de WT sobre πt. Bom, pessoal, lembra daquela função sinc que apareceu lá no Scilab? Então, dependendo da referência, se você pegar o livro do Oppenheimer, ele vai dar uma outra definição para a função sinc, que é mais ou menos essa função que a gente está vendo aqui. Tá? Mas, se você pegar o Scilab, por exemplo, o sinc ele é essa função seno de t sobre t. Isso aqui também, em algumas outras referências, é chamado de função sample. Né? Samp de t, né? Ou sam, né? Dependendo de como, né? Qual seja a sua notação. Vai ser definido como sendo seno de t sobre t. No Scilab ele chama isso de sinc. Então, chegamos à conclusão então que a resposta ao impulso ela é dada por W sobre π sample de WT. Isso aqui, se você quiser plotar lá no Scilab, você pode usar essa fórmula aqui. Tá? Veja que é muito parecido com aquela função GB de t que a gente plotou no Scilab, né, há pouco tempo atrás. E o que é que a gente pode concluir? Né? Que se você pega uma função daquele tipo sample, do tipo sinc, né, a transformada de Fourier dela vai dar um pulso retangular centrado no zero na frequência. Estamos chegando perto do final, vamos falar um pouco sobre transformada de sinais periódicos. Suponha que a transformada de Fourier de um sinal aí, o resultado deu um impulso de ômega menos ômega zero. Nesse caso, quem seria o sinal? Então, vou calcular aqui a transformada inversa desse aqui. 1 sobre 2π, integral do menos infinito a infinito. Aqui eu vou já substituir pelo delta de ômega menos ômega zero. Né? Usando a propriedade que esse impulso multiplicado por E elevado a j ômega t, isso aqui é a mesma coisa que eu substituir por E elevado a j ômega zero t.
E aí eu posso tirar esse elevado a j ômega t fora dessa integral. E essa integral aqui do impulso, a gente sabe que vai dar 1. Temos esse resultado aqui. Em resumo, exponencial de elevado a j ômega 0 de t sobre 2π, a transformada de Fourier disso vai dar um impulso de ômega menos ômega 0. Usando a linearidade, nós podemos dizer que uma exponencial complexa de frequência ômega 0 transformada de Fourier disso vai dar em 2π vezes o impulso de ômega menos ômega 0. Partindo desse resultado, seja então o sinal x de t periódico de período t, e suponha que esse sinal satisfaça as condições de Dirichlet para séries de Fourier. Então, logicamente, esse sinal x de t vai possuir uma representação em série de Fourier. E aí temos esse sinal representado como um somatório discreto, né, de exponenciais complexas de frequências restritas, né, frequências que obedecem a uma certa restrição. Todas elas são múltiplas da frequência fundamental. E aí, para calcular a transformada de Fourier disso, vou usar a transformada de Fourier da exponencial complexa que a gente tem aqui acima. Tá? Né? Utilizando a linearidade, x de j ômega vai ser somatório de AK vezes 2π, né? A exponencial vai virar um impulso deslocado, né? nas frequências que são múltiplas da frequência fundamental. Né? Note que o 2π sobre t é exatamente a frequência fundamental em radianos por segundo. Então o que acontece? Se você tem um sinal periódico, a transformada dele vai dar, né, vários impulsos, né, impulsos espaçados, né, de uma frequência fundamental básica. Né. Todo sinal periódico você vai ter esse resultado aqui. Tá? Então, pessoal, finalmente voltamos para respostas de sistemas líquidos. Tá? Então, nós sabemos, né, que se a gente aplica uma exponencial, uma frequência ômega, em um sistema líquido com resposta em frequência dada por h de j ômega, a gente vai obter uma saída dada por h de j ômega vezes L elevado a j ômega t. Né? Ou seja, a gente vai obter a mesma exponencial complexa na mesma frequência, tá? Só multiplicado por um número complexo, né? Que pode modificar a amplitude e dar uma fase aí para essa exponencial que está girando, né? No mesmo sentido, com a mesma velocidade. A resposta em frequência é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Bom, então o que acontece se agora, né, o que eu estou fazendo aqui é basicamente aplicar a mesma coisa que a gente fez lá para a série de Fourier, né, quando a gente avaliou a resposta de sistemas periódicos. Né. Então, x de t agora, em vez dele ser um somatório discreto, ele passa a ser uma integral, né, uma combinação linear, né, de um número incontável, né, de exponenciais complexas. Né. Então, utilizando a linearidade, nós sabemos que a resposta em frequência, quer dizer, a resposta dessa exponencial complexa é elevada a j ômega t, né, que é o nosso único sinal aqui que depende do tempo. Tá? Note que isso aqui, para o sinal no tempo, é apenas um número complexo, uma função complexa, mas que não depende do tempo. Então,
aplicando aqui, né, a linearidade. Porque ele é linear em variável do tempo, eu estou usando aqui nesse ponto aqui, tá? Mais uma vez que isso aqui é verdade, né? O que, é que vai acontecer? Se é elevado a j ômega t, vai ser substituído por h de j ômega vezes e elevado a j ômega t, como está aqui. E aí, duas coisas que a gente pode notar, tá? Primeiro é o princípio da filtragem, que a gente já tinha falado quando tratamos da série de Fourier. E o que é esse princípio da filtragem? A saída não produz novas frequências. Tá? A saída do sistema linear invariante no tempo, ela não produz novas frequências. Então, se a minha entrada tem alguma componente de frequência que valia zero, o mesmo vai acontecer com o y. Seu sistema linear invariante no tempo, ele atua como um filtro, né? Dando ganho para determinadas frequências, atenuando outras frequências, modificando a fase e, né, nada além disso. Né? Então, esse é o princípio da filtragem para sistemas líquidos. Agora, estamos avaliando para qualquer sinal, né? Inclusive sinais que são aperiódicos. A segunda coisa que a gente pode notar é que se o y de t é dado por isso aqui, então significa que a representação de Fourier do y de t, a transformada de Fourier do y, é x de j ômega vezes h de j ômega. Esse é também um teorema conhecido como teorema da convolução. Tá? Existe uma demonstração mais simples, né, que não utiliza esses resultados aqui, né, que é bem interessante de se observar. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Lembre-se, utilize o mural da disciplina se tiverem dúvidas, tá? Mandem e-mails, podem entrar em contato comigo, com Clayton, e tirem dúvidas entre vocês também. Tá? Façam os desafios, tentem fazer. Lembrando, desafio só vale apenas um desafio, tá, pessoal? Então, se vocês, quem já resolveu o desafio, deixa para o restante tentar fazer. Okay? Mas enfim, tentem fazer também para vocês treinarem, né, testarem o conhecimento de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.